Tem discurso do Zé Trovão falando, não vamos caçar o Glauber. O cara que se elege pelo PL, você votou no seu deputado. O número dele começa com qual? Com 22. Ele é vagabundo. Põe isso na tua cabeça. O número dele é 22, ele é vagabundo. Entendeu isso ou não? Ele engana você, falando que ele é de direita. Não é, ele não é. Glauber agrediu, escapou da cassação e vai tirar férias com seu dinheiro. Arthur expõe quem da direita fez esse acordo sujo. Vamos lá? Glauber Braga, que não foi cassado. Afinal de contas é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa, cara. Todo mundo que foi cassado nesse país, ou não, ou deveria ter sido cassado e não foi, ou foi cassado e devolveram o mandato. Então vamos lá. O Fernando Cury, ele passou as mãos nos seios da Isapena, que aconteceu, pegou 6 meses. O Renato Freitas invadiu um culto, apavorou idosa, foi cassado, devolveram o mandato dele porque ele era negro. O Alexandre Frota foi cassado, a justiça devolveu o mandato dele. Só tem um cara que realmente é cassado e não devolve o mandato. Quem que é? Esse que vos fala. Não é à toa, tá? Não é à toa que isso acontece. Não é à toa. E vou dizer, tá? E vou dizer, no meu recurso, né, pra pegar o mandato de volta, cara, a Lesp, eles estão fazendo tudo pra me ferrar. Eles fazem defesas gigantescas. A defesa dos caras tinham 60 páginas. Os caras estão usando todo o prazo possível para adiar o máximo possível o julgamento do negócio. É isso, cara, é isso. Se alguém verdadeiramente incomoda o sistema, né, sou eu que tô te falando aqui, cara, né? Mas enfim, vamos lá? Glauber Braga teve traumatismo superficial no ombro após confusão na Câmara. Tadinho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. O cara faz grevinha de fome. O cara faz, não vou sair da mesa da presidência. Aí ele não é caçado e fala, tive traumatismo superficial no ombro. Ah, pelo amor de Deus, cara. Assim, a esquerda vive em outro planeta, cara. Olha lá, põe aí. Câmara dos Deputados salva mandato de Glauber Braga, não é mesmo? Afinal de contas, né? Esses caras pensam o seguinte, por que a gente vai fritar o Glauber se o governo tá liberando emenda pra caramba pra salvar o cara? E mais do que isso, né? Eu posso estar um dia ali, né? Então vamos todo mundo se ajudar aqui, pessoal. Vamos ali. Eduardo Bolsonaro não é cassado. A Carla Zambelli, acho que ela nem foi cassada, eu nem lembro agora, né? Não, foi livre também. Foi livre. Então a é isso. CCJ aprovou a cassação dela e ela foi tá aqui, a gente vai falar sobre isso. Cara, o Brasil é isso. Vamos lá. Carla Zambelli, né? Contrata um hacker pra invadir o TSE. Tá presa na Itália. Tá presa na tem Itália. mandato. Sacou uma arma pra um apoiador. Não caçaram. Fernando Cury passou as mãos no seio da Isapena. Não foi caçado. O Renato Freitas apavorou idosa em igreja, foi caçado, a justiça devolveu o mandato dele porque ele é negro. O Alexandre Frota fez cagada também, foi caçado, devolveram o mandato dele. Né? O Glauber Braga agrediu um membro lá do MBL. Civil. Agrediu um civil. Chamou o Kim de nazista, tentou agredir o Kim Kataguiri, fez greve de fome, ocupou comissão, ocupou a presidência da casa, mesa da presidência da casa, não foi cassado. Só eu sou cassado por mandar um áudio sem crime, fora do país, sem ser deputado, tá? Que vazou. Cara, esse país, assim, desculpa, cara, esse país é uma piada, bicho. Esse país é uma piada, né? Esse país é uma piada. Mas o bom é que eu sei que você sabe quem verdadeiramente tá incomodando o tal do sistema, né? Você sabe, né? Vamos lá, Glauber Braga, olha lá. Como é que o senhor avalia, então, esse processo que resultou numa punição do senhor, 6 meses agora afastado, né? Férias. Olha, no início do dia, o cenário... Vou falar uma coisa, foi a melhor coisa pra ele. Sabe por quê, meu querido? Ele nem vai precisar trabalhar, ele pode ficar 6 meses em campanha. É isso. Você chegou pro Glauber assim, e falou o seguinte, você não precisa trabalhar, você não precisa ser deputado. Faz o seguinte, fica 6 meses lá no Rio de Janeiro fazendo a sua pré-campanha e depois a sua campanha pra você ganhar mais uma eleição ano que vem e tá tudo certo. Mas e vou beleza. te falar, pelo isso. menos foi uma punição. Porque se dependesse do resto dos colegas do Kim lá na Câmara, ele não ia ter punição nenhuma. Ele ia Não, mas continuar assim, cara, exercendo isso o nem, mandato dele. eu acho que isso nem foi punição. O cara pegar 6 meses de férias pra ficar, né, fazendo campanha, é isso aí. É o que dava pra ser. É muito mais pelo recado, é muito mais pelo, olha, a Câmara fez alguma coisa, não pode agredir os outros aqui, do que de fato, né, ferramos o Glauber. Vamos lá. O ideal seria a cassação, mas pelo menos ele teve uma punição. era de uma cassação consumada, mas teve um acúmulo do que aconteceu ontem com o que aconteceu hoje. A tática correta adotada no plenário, combinada com o processo de mobilização que interferiu também na decisão dos parlamentares. O fato de ontem o presidente da Câmara ter
atacado de maneira tão desproporcional como tinha feito em relação àqueles que sequestraram a mesa, em articulação com o Eduardo Bolsonaro, o fato de ter também cortado o sinal da TV Câmara e os ataques que foram feitos à imprensa, gerou uma ampla mobilização social que repercutiu também na posição dos deputados aqui hoje. Então, não teve ampla mobilização social nenhuma. Eu falei ontem, teve mobilização de meia dúzia de artistas que não faz diferença na vida de ninguém. Novamente, a Cláudia Abreu, o Marco Nanini, eu falei isso ontem, eu vou repetir aqui. Esses caras, na vida do brasileiro real, o cara que tá lá no interior do Ceará, como eu falei, que o Renan foi entregar homenagem pra mulher, pra cozinheira, que não quis envenenar policial, sabe? O moleque que tá no agro lá, trabalhando hoje no centro-oeste brasileiro, o cara que tá no sul, o cara que tá no nordeste, o cara que tá no norte, o cara que tá na pobreza do Belém do Pará. Esses caras não são afetados em nada por nenhuma mobilização por mandato de Glauber Braga. Esses caras falam pra própria bolha, esses caras sinalizam virtude só entre si, tá? O que aconteceu foi simples, Foi um acordo corporativista, tá? Onde o governo entrou pesado com emenda para salvar o mandato de um esquerdista. E, mais uma vez, o Brasil dá um recado muito claro. A esquerda consegue tudo o que quer fazendo baderna. Você invade... Eu vou te falar uma coisa. Uma vez o MTST invadiu um terreno gigantesco ali perto de Osasco. Gigantesco. Sabe o que o Alckmin, governador na época, fez? Fez um acordo com o MTST, passou essas pessoas na frente do programa habitacional e essas pessoas que estavam lá fazendo baderna, fazendo invasão, tiveram as suas casas antes das pessoas que estavam cadastradas sem fazer baderna. A gente foi num prédio lá na Consolação, eu fui com o Renato ver a invasão, tá até hoje lá a invasão lá. Tá até hoje. O cara invade aí o plenário a presidência da Câmara e ele consegue o que ele quer. O recado que o Brasil dá é: a esquerda consegue tudo com baderna. Faça a baderna que você consegue as coisas. Entendeu? Quebre as regras, tá? Seja uma pessoa que não vai ligar e não vai respeitar nenhum rito de nada, que aí você ganha no grito. É isso, né? Só uma correção, ele fica 6 meses afastado sem salário, tá? Não Sim, a equipe salário. dele também tem que ser substituída. substituída. Mas mesmo assim, vai lá. Estamos celebrando não porque nós consideramos correta uma suspensão, mas porque o cenário que se desenhava era de uma cassação, retirando os direitos políticos por um período de 8 anos. E também estamos comemorando porque a mobilização deu certo, ou seja, a gente apostou numa mobilização a quente sem abrir mão de nenhum princípio e deu certo. Vamos lá. Agora vamos ver, olha só, isso aqui também é interessante, dá uma olhada. Deputado diz que vai se omitir na votação para não perder o apoio do MBL. Minha manobra vai ser... Quê? Pois é. Ah, mandaram esse vídeo no grupo lá. Eu não vi. Vamos lá, vamos ver junto. Tirar um mandato popular tem que ser uma coisa Pausa mais aqui. grave. Coloca do começo, Ana Ering. Já tava, meu lindo. O Glauber é um caso, você tirar um mandato popular tem que ser uma coisa mais grave. Eu só não posso votar com o Glauber abertamente porque o MBL da Bahia me apoia. Então eu não vou votar, porque eles precisam votar 257 votos na urna. Para caçar, concordo que o Glauber é um absurdo. Ele atendeu, como eu também. Mas veja, a minha manobra vai ser essa, você entendeu? Para caçar uma pessoa, você tem que botar 257 votos na urna. A obrigação é de quem quer caçar o Glauber. Se você não votar, você já ajudou. O Glauber Que bonito, hein? Que bonito. Pausa aqui. Que bonito, hein? Se você não votar, você já ajudou. É isso aí, cara. A manobra é essa. Só fica na boa. Só não participa, né? É isso. Eu tô falando, cara. As pessoas não são ideológicas. Elas não agem politicamente da maneira que você espera que elas ajam. Ela te engana. Ela fala assim, eu levo um recurso pra tua cidade, finge estar trabalhando e fica lá, fazendo manobras. Vamos lá? O que mais tem? Antes do Kim, põe o nosso amigo. O Zé Trovão. Vai o lá. Zé Trovão foi engraçado porque ontem a gente tava reagindo ao vivo ele aqui à noite. E aí ele fez esse pronunciamento, que a gente vai assistir agora, e depois eu vou te falar o que ele falou depois. Fatídica reunião de caça às bruxas. Parlamentares, e principalmente vocês da esquerda, eu disse e agora exponho o que eu falei no pessoal Assâmia Bonfim, aqui nessa comissão um dia, que eu jamais votaria a favor da cassação de Glauber Braga. Pausa aqui. Parabéns à maior oposição que o Brasil já viu, tá? Zé Trovão, deputado de direita que quer... o Zé Trovão é o seguinte, ele quer proibir jogo. Então você quer jogar GTA? Não, ele quer proibir você de jogar GTA. Tá? Tem que ser proibido. E ele quer permitir a agressão na Câmara. Olha que legal. Pois é.
Olha aí. Sabe por quê? Porque para essa oposição não importa caçar um ou caçar outro. Importa salvar o mito. Vamos sinalizar a virtude para nossa bolha, dizendo que a gente quer salvar o mito? Vamos, é isso. Né? Quem tem rabo preso não pode ser caçador de pessoas que têm rabo preso. É isso. Né? Vai lá. Eu discordo 100% do Galber. Mas eu jamais admitiria que um parlamentar eleito pelo voto popular fosse caçado apenas pelo interesse político dessa casa. Pausa aqui. Zé Tron, deixa eu te falar uma coisa. A tua turma fez exatamente isso comigo. Quem articulou a minha cassação na Lesp foi o Gil Diniz com a Valéria Bolsonaro e com a Janaína Pascoal. Tá? E aí o delegado Olim, que se elegeu pelo PL, se não me engano, né, mas pedindo voto para bolsonarista, que foi o meu relator, prometeu para mim que não ia, não, imagina, Arthur, caçar, não tem nada a ver, isso aí é um absurdo. E no dia ele apresentou um relatório com cassação. E aí ele foi no Vilela e falou, não, o Arthur só foi cassado porque ele não tinha amigo lá dentro. Pra você ver, cara, assim, vocês falam e vocês defendem coisas que não se sustentam na realidade, né? Vai lá, continua. Lembrando, peraí, pausa, que a Valéria Bolsonaro tem uma assessora que estava negociando 300 mil reais de propina com o prefeito, falando, olha, 100 mil pra mim, 100 mil pra você e 100 mil pra fazer a obra, sendo que dos 100 mil pra fazer a obra, você ainda vai levar mais algum. Mas, ó, quem fala isso está cometendo violência política de gênero. Afinal de contas, é a Valéria, prima da tia, da sobrinha, do cachorro, do vizinho, de algum Bolsonaro. Né? Por isso, porque não existe um indício de corrupção contra Glauber. Ele é uma das pessoas mais horrorosas que eu já vi. Trata as pessoas de maneira absurda, mas é eleito e tem que se respeitar o voto de quem votou nele. Pausa aqui, entendi. Então, você é contra o impeachment da Dilma. É isso. Vai lá. Senhores, eu chamo a vocês à responsabilidade. Vocês não estão votando contra a direita. Vocês não estão votando contra alguém que vocês têm pavor por ser a mulher mais votada da história do parlamento. Vocês vão votar contra vocês mesmo. Vocês mesmo. Votar a cassação de Carla Zambelli nessa casa Aí, ó. é dar um induto. O induto ao STF para caçar cada um aqui dentro que ele bem entender. E digo mais, pode ser que amanhã seja alguém de esquerda que o Alexandre de Moraes tropece e não goste. Ah, pausa aqui. Ah, moleque, hein? Vamos fazer. Olha só. Vamos combater o PSOL. Vamos combater, vamos com quem? Com Carla Zambelli. Então vamos fazer o seguinte: você não me caça aqui, eu não te caço ali. Eu vou falar uma coisa, irmão. Quando veio o assunto da minha cassação, você acha que não me ligaram pra caramba? Ô Arthur, ó, papa, eu poderia ter fechado com qualquer um. Eu poderia ter fechado com a esquerda, poderia ter fechado com o PT. Meu, vamos fazer um escândalo, um esquema aqui, tal. Eu poderia ter fechado com os bolsonaristas, mano. Puta, o que eu faço aqui, velho? Peço desculpa, retroajo aqui, apoio o mito também. Desculpa, Bolsonaro, vamos nessa? Eu poderia ter fechado com o PSDB, com o governo. Ô, meu, e aí tal? Sabe o que eu fiz? Eu falei, pau na bunda de todo mundo. Quer me caçar, me caça. E eu ainda vou fazer o discurso no dia, apontando o dedo pra cada um e falando: você é nojento, você é isso, você é aquilo. Vocês vão cortar minha cabeça, mas outras vão nascer no lugar. E isso aconteceu. Só que mais do que as cabeças que nasceram no lugar, né? Aí tá falando de Amanda, Guto, etc. Né? Mais do que isso, nós conseguimos um partido. E hoje a live está com quantas pessoas ao vivo aqui? 7.200. 7.200, cara. Nem chegamos na última meia hora. Olha isso, cara. Olha isso. Você entendeu qual é a diferença de você fazer as coisas não por interesse próprio? Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu nunca precisei, ainda bem que eu nunca precisei de cargo pra nada na minha vida. Eu, quando eu tava na Assembleia, cara, eu tinha... Pode perguntar pros policiais, pros funcionários, o próprio carteiro, o próprio garçom reaça, né? Eu nunca gostei que me chamassem de ô deputado Arthur, ô excelência, ou não sei o que lá... Eu nunca. Não, eu odiava isso. Falei, cara, isso pra mim é o símbolo de pessoas vazias, nojentas, ridículas. Um dos caras que me caçou foi o Wellington. Ele falou o seguinte: você não merece mais ser chamado de deputado Arthur Doval. Somente Arthur Doval. Eu falei, hã?
Quer dizer que o discurso do cara se baseia... vou ofender ele, eu vou falar que ele não vai mais ser chamado de deputado, só o nome dele. Você entende como essas pessoas, elas baseiam a sua persona no cargo? Cara, eu tenho nojo disso. O cara recebe uma homenagem merda, e você ganhou uma homenagem, não sei das quantas de tal caso. O cara chora. Você acha que é verdadeiro isso, cara? Você acha que é verdadeiro? Eu sempre tive nojo dessa porra. Então, quando você está pra fazer uma missão, você não tem rabo preso com ninguém, você pode ser o cara que vai com eficiência brigar por tudo ali. Quando você... Não, eu tenho que proteger meu interessezinho aqui, né, meu? Pô, eu tô na asa de um cara aqui. Não, não caça o Glauber e não caça a Carla também. O Eduardo também, meu. Vamos dar um jeito no Eduardo, né? Agora você acha que o Eduardo não vai ser salvo também? É isso, cara. É isso. Quem não fecha com o tal do sistema, a evidência tá clara. Tá? A evidência tá clara, né? E vou te falar, depois disso, porque saiu esse vídeo do Zé Trovão falando isso, aí depois de um tempinho ele subiu na tribuna e falou o contrário. Ele falou totalmente o contrário. Deixa eu ver. Eu não trouxe, peraí, eu vou pegar agora pra você. Mas ele simplesmente falou assim, não, eu tenho que caçar mesmo o Glauber, vou votar a favor. Porque deve ter dado uma repercussão negativa. Assim, porque essas pessoas são assim. Ele postou o vídeo, as pessoas viram o que ele falou, teve uma repercussão negativa, e aí ele foi lá e falou, não, gente, ele já não tinha era bem feito isso. O Zé Trovão um dia, ele pegou o celular e ficou pistola com o Bolsonaro. Você traiu a gente, pegou mal. Deu, sei lá, um dia eu quero pedir desculpa pro Bolsonaro, o Bolsonaro é um guerreiro, foi eleito. Essas pessoas são assim, cara. Essas pessoas são assim. O Roy, ele tava comigo em 2021, no palanque pedindo impeachment do Jair Bolsonaro. Ele estava comigo. Aí depois ele tava, não, desculpa Bolsonaro, desculpa. Tá aí, ó. O Pavanato estava comigo no caminhão de som. Impeachment do Bolsonaro. Cara, foi o vereador eleito, o mais bem votado no bolsonarismo, cara. Vocês são isso, vocês são pessoas, cara, que assim, mentir pra vocês, não precisa nem de xadrez 3D, 4D, você não precisa de nada disso. É só mentir na cara dura. Eu estou usando um terno branco com uma camiseta azul marinho, pronto. É só você fazer isso. Peraí. Né? Eu tô achando aqui a parte que ele fala disso. Cadê, meu Deus? Pede like aí, Arthur. Enquanto eu não acho. Pede like aí, meu. Like aí, meu. Calma aí, que eu tô no... Quando que você soube que ele fez isso? Ontem, no News. E por que você demorou tudo isso? Desculpa, porque eu não... Desculpa, Bolsonaro. Desculpa, Bolsonaro. Desculpa, Glauber. Zé Trovão. Perdãozão. Perdãozão. Pra rimar com Zé Trovão? É. Ih, rapaz, ó. Olha só. Tá Ixi. certo, desculpa. Cadê o cara que falou que eu era uma operadora ruim? Você tava certo. Bom, ô Léo, depois no corte, você faz o seguinte, você acha esse trecho e põe aí. Ah, mas esse é o da Zambelli, por isso que eu não tô achando. Enfim, vamos ver esse outro vídeo aqui enquanto eu acho o trecho, depois eu te mostro. Eu escutei discursos aqui dizendo que não se pode caçar o deputado Glauber Braga por uma mera agressão, que seria uma lesão corporal leve, teria uma pena no Código Penal pequena demais para justificar a pena capital da política, que é a perda de mandato. Engraçado que o mesmo PSOL que utiliza esse argumento agora quis caçar o meu mandato por palavras, porque para defender a honra da minha família, para defender a minha origem, para defender o meu sobrenome, eu rebati a deputada do PSOL e eles quiseram me caçar porque eu disse que a deputada faz cosplay. Agora, quando o deputado Glauber agride fisicamente uma pessoa, aí é um exagero querer caçar. O PSOL não pediu só minha cassação, ingressou também no Ministério Público para pedir a minha prisão por algo que eu falei em defesa do meu nome e da minha família. Então o PSOL, no caso, quando eu me defendo com palavras a honra do meu nome e da minha família, eu preciso ser preso. O PSOL protocolou há pouco mais de um mês pedindo ao Ministério Público para eu ser preso. E agora vem com esse discursinho, essas lágrimas de crocodilo, para falar, não, a pena tá muito pesada, vocês estão muito rigorosos, quando é com o inimigo de vocês, não. Ah, o Glauber tá sendo perseguido pelo Arthur Lira por denunciar o orçamento secreto. Quando eu disputei a presidência da Câmara e subi nesta tribuna para dizer que era injustificável este parlamento eleger uma pessoa que era réu por corrupção do Supremo Tribunal Federal, o deputado Arthur Lira colocou o PP contra mim, para me caçar no Conselho de Ética. Sabe quem apoiou? PT e PSOL. Quando o Arthur Lira veio atrás de mim por falar de orçamento secreto, aí PT e PSOL se somaram para caçar o meu mandato. Agora se dizem perseguidos. A grande diferença entre mim e o deputado Glauber em relação à denúncia de orçamento secreto é que eu denunciava no governo Bolsonaro e na gestão Lira, mas eu
Continuo denunciando o orçamento secreto do governo Lula, diferente de vossas excelências que não tem a mesma moral. Continua tendo deputado recebendo orçamento secreto pra votar junto com a base do governo. Cadê os discursos acalorados do PSOL contra isso? Continua a gente sem saber quanto o deputado tá recebendo pra votar com o governo. Cadê os discursos acalorados do PSOL contra isso? Continua a gente saber pra onde o dinheiro que esse deputado que vota junto com o governo tá sendo mandado. Cadê os discursos acalorados? Então é indignação seletiva, uma emoção falsa de vocês. Quem conhece vocês sabem que essas são lágrimas de crocodilo. Presidente, não tem nenhum deputado neste plenário que queira mais ver o deputado Glauber cassado do que eu. Mas o painel não mente. Em nenhuma votação nós fomos capazes de colocar 257 votos para cassar o mandato do deputado Glauber Braga. Portanto, o meu voto e a orientação do União Brasil é sim, para que pelo menos a gente passe o recado para a população brasileira que um deputado que dá um pontapé num cidadão toma uma punição de 6 meses sem salário, sem direito a voto e sem gabinete. Eu prefiro tomar essa decisão, apesar do meu coração querer a cassação. A racionalidade política impõe que ou a gente pune com 6 meses com voto sim, ou a gente perde essa votação, vai pra votação da cassação e aí na cassação ele sai sem punição nenhuma. Então eu voto pela punição de 6 meses, presidente. Tá encerrada a votação. Pausa, põe o outro. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a criticar o Kim por causa disso. Sim, aí tem o outro vídeo dele, né? Que é esse daí. Aí tem o vídeo dele explicando por que ele fez isso. Não, e não mais o do que isso. suficiente. O Riso teve que desenhar para as pessoas entenderem. Não, mais do que isso. Mais do que isso. As pessoas estão falando que o Kim recebeu emenda, Pix, do governo pra salvar o Glauber. Ah, gente, Cara, assim, é brincadeira, assim, né? o Kim sequer faz política com emenda. Ele sequer faz isso. Né? O Kim é inclusive a favor de acabar com emenda. Acabar com todas as emendas. A gente tá escrevendo isso no livro amarelo. Vamos lá, vamos ver o vídeo dele. Pessoal, 1h da manhã, acabei de chegar da Câmara dos Deputados e lendo a notícia no Metrópolis de que o governo Lula comprou votos a favor de Glauber Braga. Utilizou dinheiro de emendas parlamentares, ameaçou por meio, né, do assessor da Gleisi Hoffmann, André Ceciliano. Aliás, dei uma pesquisadinha nesse nome André Ceciliano pra vocês saberem o santo que esse sujeito é, né? Ele ligou, mandou mensagens para parlamentares para virar votos em favor do Glauber Braga. E eu vou falar um pouco sobre as votações que aconteceram à noite, utilizando dinheiro de emendas parlamentares, né? Justamente o Glauber Braga, que diz que é o paladino da moralidade, que estava sendo perseguido por denunciar o orçamento secreto. Primeiro que o Glauber ficou caladinho durante todos esses anos de orçamento secreto do governo Lula, de que quem vota junto com a base do governo Lula recebe emendas que não estão no site da Câmara, como as minhas, as impositivas, que todos os deputados recebem, votando ou não votando com o governo. Ele não fala um A sobre essas emendas, que ninguém sabe quem recebe, quanto recebe, para onde manda, né? E só recebe quem vota junto com o governo. Nunca falou sobre o orçamento secreto do Lula. Agora, ironicamente, ele que diz que está sendo perseguido por denunciar esquemas de emendas, teve um esquema de emenda operado pelo governo Lula para salvar o seu mandato. Agora tem muita gente burra e mal intencionada me atacando, dizendo que eu votei para salvar o Glauber. Gente, o processo só começou por minha causa. Não teria processo contra o Glauber, teria cassação contra o Glauber, não teria suspensão contra o Glauber se não fosse eu. Então se tem uma pessoa interessada nisso, era eu. Que se tem uma pessoa que ficou lá o dia inteiro virando voto, fui eu. Né? O que eu preciso deixar muito claro para vocês. São feitas várias votações antes de se votar a cassação em si, mas votações sobre a cassação, como por exemplo votar um pedido de retirada de pauta da cassação, né, que a esquerda tentou tirar pra gente sequer votar. Muito bem, nesse primeiro requerimento a gente teve 245 votos. 245 votos é o suficiente pra gente derrotar o requerimento, mas não o suficiente pra caçar o Glauber. A gente precisava de 257. Mas aí a gente passou a noite trabalhando e falou, não, vamos fazer esses 245 virar 257. Chegamos na última votação antes da cassação do Glauber. Nós fomos derrotados na votação antes da cassação do Glauber por 226 votos que eles tiveram e nós tivemos 221. Ou seja, na penúltima votação, nós tivemos 221 votos. Nós perdemos votos em relação à primeira, que a gente teve 245. Com 221 votos, a gente não teria os 257 necessários para caçar o Glauber. Então, se a gente votasse, né, não votasse pela suspensão do mandato, iria ser votada a cassação nós seríamos derrotados. Nós só tínhamos voto porque o Centrão só topava votar suspensão de mandato e não topava votar a cassação. Por isso que a gente teve voto para suspensão de 6 meses e não teve para cassação. Agora, isso é culpa minha? Não, isso é culpa do eleitor, que colocou deputado frouxo, que não tem coragem de votar pela cassação de deputado canalha que sai agredindo as outras pessoas. Não é culpa minha que o eleitor elegeu deputados frouxos do Centrão que não tiveram coragem de, na penúltima votação, colocar pra gente votar a cassação como primeiro item, né? E não tem nenhum risco do Glauber sair impune. Agora, entre ele sair sem punição nenhuma e ele sair com uma suspensão de 6 meses, óbvio que eu ia escolher a suspensão de 6 meses. Não contente... Calma aí. Tem mais ainda? O Riso teve que desenhar para as pessoas entenderem. É foda, porque assim, as pessoas acharam que o Kim, que era o mais interessado na cassação do Glauber, votou contra a cassação do Glauber.
Olha isso. Graças à liberação do Emílio Gouveia, a Câmara nunca votaria... Tá muito pequeno pra você? Lógico, né? A Câmara nunca votaria pela cassação de Glauber, mas ainda tinha votos para suspender o mandato dele. Quem tinha duas opções, ou perder a votação pela cassação e Glauber ficar impune, ou punir Glauber com votos contados. E hoje, canalhas apoiadores do PL, que faltou com votos para ajudar na cassação, estão mentindo para você. Olha aí. Glauber, cassação, não tinha voto. Glauber impune. Glauber suspensão, tinha voto. Glauber suspenso. Decisão do Kim. Não, vocês entenderam? Aí eu Cara, vou... é foda, cara. A gente tem que desenhar as coisas para as pessoas Calma entenderem. aí eu cara. vou trazer aqui, ó, isso aqui pra vocês, olha só. 3 deputados do PL votaram contra a cassação de Glauber. Fernando Rodolfo, João Carlos Bacelar, Pastor Gil. 7 deputados do PL não votaram. A diferença foi de 6 votos. Se os 10 caras do PL tivessem votado, o Glauber tinha sido cassado. Aí a gente fala... Essa é a direita, tá? Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem discurso do Zé Trovão falando, não vamos caçar o Glauber. A gente é isso, cara. A gente vota num deputado do Centrão que fez isso aqui e fala, eu acho que ele é de direita, acho que ele é conservador. Não, ele não é. Ele não é. Eu vou falar, o cara que se elege pelo PL, você votou no seu deputado, o número dele começa com qual? Com 22? Ele é vagabundo. Põe isso na tua cabeça. O número dele é 22 alguma coisa? Ele é vagabundo. Entendeu isso ou não? Ele engana você, falando que ele é de direita. Não é, ele não é. Ele não é. Aí, achou o vídeo do Zé Trovão? Não, eu Vamos lá. peguei o que a gente reagiu ontem no News. Vai Aí lá. depois ele subiu na tribuna e falou isso aqui, ó. Vai lá. Porque ele era inimigo de vocês porque prendeu Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês querem caçar Carla Zambelli porque vocês têm medo da Carla Zambelli. Vocês querem caçar Eduardo Bolsonaro porque ele coloca desespero no coração de vocês. Vocês querem caçar Ramage porque ele não tem medo das falácias que vocês fazem. Olho por olho, dente por dente. É assim que a esquerda se comporta nessa casa. E não seria o mínimo justo que nós não entregássemos ao Brasil aquilo que o povo quer. Um homem descontrolado fora do parlamento. Agressor, estúpido, boca suja, feio. As piores coisas podem se caracterizar em uma única pessoa chamada Glauber Braga. Ok. Então, senhores, hoje vocês estão provando do próprio veneno de vocês mesmos. Pausa aqui, vai. Assim, Simplesmente e o cara ele foi falou lá? com toda a convicção. Eu quero ir para este lado. Aí depois, não, eu falei sempre, eu quero ir para o outro lado. E as pessoas vão acreditar. As pessoas vão acreditar, porque o Brasil é esta merda, cara. Né? Olha aí, põe aí na tela. Vice-líder do PL é destituído de cargo após votar a favor de Glauber. O líder da Câmara, Sócio Cavalcante, destituiu o vice-líder do partido, o deputado Bibo Nunes, após ele votar a favor da emenda que previa a suspensão do mandato de Glauber Braga. O dispositivo era uma manobra de os aliados do pissolista para evitar que Glauber fosse cassado definitivamente. Os deputados pretendiam aprovar o parecer do Conselho de Ética, aprovado em abril, tarará. E é isso, cara. Eles aprovaram uma emenda para substituir a cassação por uma suspensão de 6 meses. E aí o cara foi lá e votou a favor. E é isso, cara. O Brasil é isso. O Brasil é esta merda, cara. O Brasil é essa merda. Você vota nos caras do PL achando que essas coisas... Aí vamos lá. Põe mais uma, põe mais uma. Põe aí, põe mais uma. Essa aqui ou essa? Não, a da Zambelli. Põe aí. Põe aí. Por falta de votos, Carla Zambelli se livra de cassação de mandato. O parlamentar já está preso no país europeu, eu imagino... É isso. Deixa eu falar uma coisa, cara. Quando você vota em vagabundo, os caras caem lá. Os caras ficam, não, vamos. É tudo um querendo salvar o outro, irmão. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Sempre que alguém desdefender algo, veja se na história dessa pessoa ele abriu mão de coisas boas para ele. Ele abriu mão de benesses para ele próprio em nome da defesa dessa coisa. Nós já fizemos isso tanto, cara. Tanto. A gente já brigou com o público, quando o público queria que a gente viesse ao lado do Coppola, do Bolsonaro, da Cunha, do Pablo Marçal. A gente sempre fala, não, cara. Não. Se for pra perder votos, se for pra perder likes, se for pra perder dinheiro, a gente vai no que a gente acredita.
A minha cassação é o maior exemplo disso, cara. Eu não cedi 1 milímetro do primeiro ao último dia, até hoje. Eu não cedi em nada. Eu não cedi em nada. Aí vocês voltam nesses vagabundos. Não, vamos salvar a Carla, que aí também salva o Glauber, e aí também salva o Eduardo, e aí também salva o Ramagem. E aí, mano, a gente... E é isso, cara. E é isso. Tem uma pessoa e tem um grupo que não cedem a isso. Somos nós. Só nós. Só nós. Gostou desse conteúdo? Não esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos.